Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tome posse da sua Bíblia, nós vamos devagar aqui em alguns versículos da palavra do Senhor. Eu quero falar nesta quarta-feira sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual a vontade de Deus para a sua história? Baixa mais um pouquinho, só mais um pouquinho. O versículo de número 2 de Romanos capítulo 12, que foi o texto que nós lemos a princípio aqui neste culto de quarta-feira de adoração ao Senhor. Romanos capítulo 12, o versículo de número 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, nós servimos um Deus grande. Nós servimos um Deus que tem o poder e tem o controle sobre todas as coisas. A Bíblia Sagrada chama o nosso Deus de Jeová Elion, o Criador, aquele que põe o poder para fora. A Bíblia o chama de Jeová Eloá, o único essencialmente divino. A Bíblia o chama de Jeová Elá, o único Deus verdadeiro. Ele é Shalom, a nossa paz. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é Jeová Tisbaó, ou Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Ele é Jiré, o provedor. Ele é Rafá, o curador, aquele que sara. Ele é Shimael, aquele que nos ouve. A Bíblia o chama de Metaberel, aquele que fala. Ele é Elohoi, aquele que te vê. E a Bíblia o chama de Emaleh Rahamib, o Deus cheio das misericórdias, aquele que se compadece de ti. Nós estamos vivendo na terra debaixo da misericórdia de Deus. A sua vida está debaixo da misericórdia de Deus. A palavra diz, meus amados, no livro das Lamentações, através do profeta Jeremias, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você está me ouvindo agora? Pela misericórdia de Deus. Sabe por que você teve condições de deitar ontem à noite e acordar hoje pela manhã? Pela infinita misericórdia do Senhor que alcança a minha vida e a sua vida. O Senhor, Ele se agrada de um povo que procura fazer a sua vontade. Existem 4 tipos de vontade, amados. A primeira vontade é a vontade do homem. Na vontade do homem, você faz aquilo que você quiser. É o livre-arbítrio que Deus te deu. Você faz aquilo que você desejar. É a primeira vontade, a vontade do homem. Existe a segunda vontade, que é a vontade dos outros. A vontade dos outros, ela é um pouco preocupante, porque muitas vezes existem pessoas que querem o teu mal. Muitas vezes existem pessoas que não querem o teu bem. E quando eles procuram induzir você a fazer a vontade deles, geralmente o final é desastroso, é sofredor. É por isso que o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou segundo a vontade dos ímpios. A vontade dos outros, às vezes, é um pouco preocupante, meus amados. Essa é a segunda vontade. A terceira vontade é a vontade de Satanás, o nosso adversário, o arquirrival da igreja. Sempre ele procura, segundo João capítulo 10, versículo 10, diz que a vontade do diabo é matar, roubar e destruir. Se nós sabemos que o nosso adversário está lutando contra a nossa vida e contra a igreja, automaticamente nós não iremos fazer a vontade de Satanás. O apóstolo Paulo disse a Timóteo
que existem muitas pessoas que estão cegas pela vontade de Satanás. Essa é a terceira vontade. E existe a quarta vontade, que é a vontade de Deus. Aleluia! A vontade de Deus, segundo Paulo, ela é boa, perfeita e agradável. Deixa eu lhe falar uma coisa. Faça a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, meus amados, ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, se a vontade de Deus é boa, é porque, meus amados, ela é a vontade apropriada para nós. É a vontade que vai trazer benefícios para nós. Toda pessoa que procura fazer a vontade de Deus, ela só acerta, ela não erra. A pessoa que faz a vontade de Deus, ela só tem acertos na sua vida, ela não tem erros, ela não erra o alvo, porque a vontade de Deus é boa. Além da vontade de Deus ser boa, meus amados, a vontade de Deus, segundo Paulo, é perfeita, ou seja, que não tem defeito, é uma vontade excelente, é uma vontade absoluta, é a vontade ideal para mim e para você buscar, obedecer e realizar. A vontade de Deus, além de ser boa e perfeita, ela é agradável. Oh, glória a Deus! A vontade de Deus é agradável, ou seja, ela traz satisfação, ela traz plenitude de alegria. A vontade de Deus, ela transmite alegria completa. A pessoa que faz a vontade de Deus não vive triste. A pessoa que faz a vontade de Deus, meus amados, ela não tem decepções na sua vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, só vai fazer a vontade de Deus aquela pessoa que não se conforma com este mundo. A pessoa que não se conforma com este mundo, meus amados. A palavra mundo aqui neste versículo, ela vai aparecer em alguns sentidos. A palavra mundo pode ser o planeta Terra. A palavra mundo pode ser a humanidade em geral, pessoas. A palavra mundo pode ser o sistema maligno que é governado por Satanás, como disse Jesus, que o mundo jaz no maligno. Mas podemos dizer, meus amados, que o mundo aqui é o sistema de vida que algumas pessoas adquirem para si. Um sistema de vida aleatório à obediência da palavra de Deus. Quando você lê a sua Bíblia, você pode, neste momento, abrir a sua Bíblia comigo, em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 17. Abra a sua Bíblia aí na sua casa. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, verso 16 e 17. Eu estou lhe dizendo que só vai conseguir cumprir a vontade de Deus, o querer de Deus, aquela pessoa que não se conforma com o mundo. Enquanto você nos conformarmos com este mundo, aceitarmos os prazeres deste mundo, nós não teremos condições, meus amados, de cumprir a vontade de Deus. Quantas pessoas que têm uma chamada de Deus, quantas pessoas que foram escolhidas por Deus para uma obra específica na terra e que ainda não conseguiram, meus amados irmãos, desenvolver esse ministério, porque existe algo do mundo que a pessoa aceita na sua vida. Eu venho nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, dizer para você: rejeite as coisas do mundo, rejeite este mundo, não se conforme com ele, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se tem alguém perto de você na sua casa, diga para esta pessoa: não se conforme com o mundo. Diga para ela: não aceite as coisas que o mundo te oferece e viva a vontade de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 16 e 17. Olha o que diz a Bíblia: porque tudo o que há do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
e o mundo passa, e a sua concupiscência, e é para dar glória a Deus agora, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, glória a Deus! Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer vencer os obstáculos da vida? Faça a vontade de Deus. Quer vencer os desafios desta era final que a igreja está vivendo? Faça a vontade de Deus. Quer ouvir o soar da trombeta no dia do arrebatamento? Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus não acrescenta dores, amados. Na vontade de Deus o crente é abençoado, porque o Senhor se agrada de quem faz a sua vontade. Aleluia! Quando a palavra diz da concupiscência da carne, está falando que o mundo oferece desejos carnais, cobiça da carne, prostituição, as orgias deste mundo, fornicações, pessoas em relacionamentos ilícitos, desejos carnais. A vontade da natureza que está dentro de nós, é o que Paulo disse, é uma guerra interior da carne contra o espírito. Mas quando o crente dá evasão e liberdade para o espírito agir na vida dele, meus irmãos, automaticamente esta carne é mortificada pelo poder do sangue de Jesus. Oh, glória a Deus! É por isso que Paulo diz em Romanos 8, que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Quando Paulo diz sobre cobiça dos olhos, ele fala sobre a vontade de ter o que os olhos veem. Tem pessoas que não podem ver alguma coisa lá fora, que já tem vontade de ter ou de praticar, ou de viver aquilo que não condiz com a vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. A cobiça dos olhos é um problema muito grande. Você observa, meus amados, que o pecado entrou no mundo por desobediência, mas foi através dos olhos de Eva e de Adão que isso foi permitido. Quando Eva viu a fruta que era proibida segundo a ordem de Deus, ela viu, a palavra diz que era desejável a ela e desejável aos seus olhos. Ela tomou do fruto, deu para o seu esposo e os dois pecaram. A palavra diz que após isso os olhos deles se abriram, eles viram que estavam despidos. Quando Deus se apresentou no jardim, ele disse: quem disse para vocês que vocês estavam nus? E Adão falou: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. O pecado entrou na vida de Eva através dos olhos. Quando você olha para o rei Davi, a palavra diz, meus amados, em 2 Reis capítulo 11, 1 Reis capítulo 11, não me falha a memória, diz que ele estava passeando no palácio e de repente ele viu uma mulher que estava lavando-se e ele adultera com ela. A palavra diz, meus amados, que Ló, ele, através dos seus olhos, foi tentado a ir para Sodoma e Gomorra e quase que ele perece. Se não fosse a intercessão de Abraão, Ló perderia a sua salvação. A palavra diz que Ló levantou os seus olhos e viu as campinas do Jordão, e para lá ele foi, Sodoma e Gomorra. Aquilo que aparentemente ao olho dele era bonito lá na frente, se transformou em uma decepção, quase em morte, se não for a intercessão do homem de Deus. Salomão disse que há caminhos que aos olhos do homem é perfeito, mas o final é caminhos de morte. Aleluia! A gente sempre orienta as moças na igreja, os rapazes da igreja, a não se relacionarem com ninguém por causa da aparência. A aparência engana, mas procure alguém, protele com alguém, aleluia, que tenha vida com Deus, que tenha uma vida diferenciada e que queira ser um instrumento de Deus na terra. Glória a Jesus. Paulo, ele fala também sobre a soberba da vida. Isso fala da ostentação, do desejo pelos bens da terra. Isso fala de riquezas, da arrogância daqueles que possuem dinheiro. Isso passa. Tudo isto passa. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, diz a palavra, tudo isso passa, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Um dia Jesus Cristo disse, meus amados, em João 4,34, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Na oração dominical, em Mateus 6,10, Jesus Cristo disse que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você o reconheça como Deus, como Senhor. A vontade de Deus para a sua vida é que você se chegue mais a Ele, que você o ame, que você o sirva de todo o teu coração. Mateus capítulo 22, versículo 37 diz isto: amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia! Louvado seja Deus! Cumpra a vontade de Deus nesta terra. Nós somos sabedores, meus amados, que os homens mais felizes de toda a Bíblia Sagrada foram aqueles que cumpriram na íntegra a vontade de Deus. Foram aqueles que cumpriram a vontade de Deus nesta terra. Existem pessoas que estão procurando fazer a vontade de Satanás. Alguns procuram fazer a vontade dos outros. Outros, meus amados, fazem a sua própria vontade. Mas eu louvo a Deus que existe uma igreja na terra. Existe um povo que procura fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. E para encerrar esta fala, existe a vontade geral de Deus e existe a vontade pessoal ou individual de Deus. Na vontade geral de Deus, meus amados, que são exatamente os planos de Deus para toda a humanidade. Assim como a vontade de Deus era enviar Jesus, que nós chamamos de plano de salvação, existe a vontade de Deus, que são os planos de Deus para toda a humanidade. E a vontade de Deus para toda a humanidade está escrita aqui neste livro sagrado. Tudo que nós estamos vivendo está no projeto de Deus, está no plano de Deus, está, meus amados irmãos, nas entrelinhas daquilo que Deus determinou para a raça humana. Ora machuri mihara nakasu. Aleluia, Jesus. A vontade de Deus, ela prevalece. Agora guarde no seu coração: Deus não perdeu o controle de nada que está na sua vontade. Tudo que nós estamos vivendo e o que iremos viver é vontade de Deus soberana. É vontade de Deus soberana. Querendo o inferno ou não, é vontade de Deus. Aceitando os governos ou não, é vontade de Deus. A vontade geral de Deus, ela é universal. Na vontade geral de Deus está a sua providência. Deus, ele provê aquilo que nós precisamos. Na vontade geral de Deus estão os seus propósitos, meus amados, que são manifestos através das leis cósmicas, através da física, através da natureza, através do reino espiritual. A vontade geral de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua família. Existe um controle poderoso de Deus na nossa história. Existe um controle de Deus, meus amados, em todas as coisas. Isaías 45, versículo 7 diz que Deus, ele faz todas as coisas. Isaías 45 é um versículo muito forte, que nos mostra a soberania de Deus e a vontade de Deus em toda a terra. Isaías 45, versículo de número 7 diz, a partir do versículo 5: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7: eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aleluia! É a vontade geral de Deus. Ele faz todas as coisas. O arrebatamento vai acontecer, vontade geral de Deus.
A grande tribulação vai acontecer nesta terra com o governo do anticristo, que vai controlar a economia e todos os países da terra neste período. É vontade de Deus. A igreja vai estar lá na glória, participando das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, vontade soberana e geral de Deus. Depois de 7 anos de grande tribulação, Jesus virá nas nuvens com a igreja a favor de Israel, aleluia, para derrotar o anticristo, vontade geral de Deus. Satanás vai ser jogado no lago de fogo, vontade geral de Deus, a soberania de Deus no controle de todas as coisas, meus amados. Oh, aleluia! E sabe qual é a vontade de Deus para você que está me ouvindo? Você que está afastado do caminho do Senhor, você que ainda não é crente, a vontade dele é que você receba Jesus no seu coração. Na vontade geral de Deus, ele se manifesta de forma geral em todo o planeta Terra. E existe a vontade pessoal, aleluia. Na vontade pessoal de Deus, Deus tem um plano na sua vida, oh glória. Deus tem um plano na tua história, na tua trajetória. O Senhor quer te usar, meus amados. O Senhor quer usar você na terra de forma específica. Aceite a vontade de Deus. Não dá para fugir da vontade dele. Tem um profeta chamado Jonas, que Deus determinou e era a vontade de Deus, para que ele fosse ser um pregador em uma cidade chamada Nínive. E a palavra diz que Jonas quis fugir. E a palavra diz que o Senhor trabalhou em toda a história para fazer com que Jonas obedecesse a sua vontade. Existe a vontade permissiva de Deus, que Deus permite algumas situações na minha vida e na sua vida, para que a gente o obedeça e para que a gente possa fazer o seu propósito na terra. Aleluia! Cumpra o propósito de Deus. O Senhor tem um plano específico na sua vida. Deus está me usando aqui nesta noite para falar contigo, serva do Senhor. Cumpra o propósito de Deus. Deus está falando no meu coração que está, em nome de Cristo, te chamando para cumprir o propósito dele na terra. Faça a vontade dele. Não queira fugir. Não aceite esta vida de pecado. Não aceite esta vida abaixo da média espiritual. Cumpra o propósito de Deus. Cumpra a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia! O Senhor quer te usar. Que Deus em Cristo te abençoe. Não se conforme com este mundo. Aleluia! Mas cumpra os propósitos de Deus para a tua vida e para a tua história. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero, em nome de Jesus, apresentar esta lista de oração de irmãos e irmãs que entraram em contato conosco hoje nos pedindo oração. O Senhor vai abençoar a tua família. O Senhor vai abençoar o teu casamento. O Senhor vai abençoar a tua filha que está afastada. O teu filho que está afastado. A vontade de Deus vai ser feita, realizada. Aleluia! Quando eu falo da vontade de Deus, meus amados, eu preciso falar aos irmãos que a vontade de Deus deve ser conhecida, a vontade de Deus deve ser feita, realizada, a vontade de Deus deve ser obedecida pelo seu povo, e existe um propósito de Deus para aqueles que não se conformam com o mundo, mas que cumprem a vontade de Deus nessa terra. Levante a sua mão no nome de Jesus. Ora machuri mihasu mikaramahaya. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, eu quero te apresentar agora esta pessoa que está na sua casa, Deus, assistindo esta live, participando deste momento de oração. Te apresentar, Senhor, esses nomes que estão aqui na mesa, em pedido de oração, pessoas que pedem oração por filhos que estão afastados. Pessoas que pedem oração pelo casamento, para Deus abençoar o esposo, a esposa, para Deus firmar o esposo na tua presença. Eu intercedo agora por famílias, Pai, que estão sofrendo, por famílias que estão, Senhor, sendo destruídas pelo adversário. Pai, eu repreendo agora
em nome de Jesus, toda ação do inferno, toda ação dos demônios, eu vou de encontro a este mal agora, Senhor, e eu repreendo em nome de Jesus. Deus, abençoe este rapaz que pede oração, abençoa esta moça que pede oração, direciona a nossa juventude. Deus, que cada jovem entenda que precisa cumprir a tua vontade na terra. Senhor, abençoa a tua eleita, abençoa, Senhor, no nome de Jesus, pessoas que pedem oração por irmãos que moram em outro estado, que estão preocupados, Senhor, com irmãos que estão em outro estado. Estende a tua mão de poder, concede a tua vitória, Senhor, esparrama a tua glória, Pai, e faz uma grande obra, assim como o profeta Isaías teve a visão da tua glória, e a tua palavra diz, Senhor, que a tua glória encheu os umbrais da casa. Senhor, enche agora, Pai, os lares com a tua glória, encha, Senhor, da glória em nome de Jesus, vidas com a tua glória, de tal maneira que não haja espaço para Satanás e os demônios, que não haja espaço, Senhor da glória, em nome de Jesus, para os prazeres do mundo, muito menos da carne, Senhor, mas que a tua presença envolva o teu povo. Ó Deus de glória, eu te apresento os irmãos no campo de Santana, eu te apresento, Senhor, os obreiros, as famílias. Deus, eu te apresento Santana do Capim, DR, o 16, o Pirajauara, Santa Rosa, Senhor, te apresento, Pai, no nome de Jesus, das demais congregações, Nova Jerusalém, Nova Esperança, Senhor, no nome de Jesus, a congregação, Pai Celestial, ali Monte Horebe, Senhor, a Galileia, todas as congregações daquele campo, alcança com o poder do teu Espírito, vai concedendo vitória para o teu povo, vai repreendendo, Senhor, a ação do inferno, ajuda os dirigentes, as suas famílias, a vencerem conosco todas as batalhas. Senhor, olha para o nosso Brasil, olha para a nossa nação. Senhor, a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, salva, Senhor, o nosso país, Pai, das garras do adversário, e concede vitória pelo poder do teu nome. Pai, coloca os teus pés nesta nação, coloca, Senhor da glória, os teus pés santos nesta nação, desfaz a obra do adversário, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e concede vitória. Deus, vai curando as enfermidades, pessoas que foram atingidas, Senhor, por enfermidades incuráveis, Senhor, vai queimando agora pelo teu poder. Senhor, no nome de Jesus, em oração adentramos, Pai, nos hospitais agora. Senhor, vai repreendendo as enfermidades, vai queimando o espírito de doença, vai queimando o espírito, Senhor da glória, que traz, Senhor, depressão, Senhor, mediante toda esta tribulação, Pai, que o povo está vivendo. Vai levando a tua calma, a tua paz, a tua glória, o teu poder, a tua unção, o teu fogo, a tua majestade, o teu poder, Senhor, que seja lastrado nos hospitais. Vai guardando os médicos e enfermeiros, vai usando, Pai, esta classe que o Senhor escolheu para esta obra. Deus santo e eterno, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aleluia, eu sinto a tua presença aqui, Pai, vai operando, Senhor, de forma gloriosa. Se tem algum irmão que está frio na fé, Pai, se tem algum irmão que está fracassando, que está desanimando, porque não participou mais de culto na igreja, porque não teve mais a oportunidade, Pai, de caminhar para a tua casa. Se alguém está sentindo fraco, frio, desanimado, Deus, aquece o coração deste crente, Pai, pelo teu poder. Que o teu Espírito Santo aqueça o coração deste crente agora. Comece a receber o toque do Espírito Santo, crente. Comece a receber o toque do Espírito Santo, crente. Levanta a tua mão aí na tua casa onde você está e comece a sentir que Deus está falando ao teu coração. O Senhor está te enchendo com a glória dEle, com o poder dEle, com a majestade dEle. Não será este problema que vai te afastar da igreja, não será esta luta que vai te afastar da presença de Jesus. Jesus está te enchendo com a presença dEle agora. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Senhor amado, alcança todos os pastores do estado do Pará,
Alcança, Senhor, a família dos teus servos. Deus, hoje à tarde me pediram oração por uma família de pastores, Senhor, que foram acometidos por esta doença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca nos pastores, toca nas esposas dos pastores, vai curando, vai abençoando, Senhor, o teu povo, vai alcançando, Pai, todos aqueles que fazem parte da tua noiva na terra. Deus, em nome de Jesus, entra com salvação, Senhor, nas cidades do nosso estado. Entra com salvação, que as pessoas que não têm o Senhor no coração te reconheçam como Deus, como Senhor, que aceitem o teu Filho como Salvador das suas vidas e o teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os irmãos que pedem oração. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, o pastor Ronaldo, teu servo, a sua esposa, a irmã Maria, Deus, a irmã Lília, que está ali naquele hospital. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a tua serva, eu ministro a tua bênção, Senhor, sobre a vida da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, Vanessa, Priscila e Átila, alcança as suas famílias com o teu poder, e assim, Pai, eu abençoo, em nome de Jesus, esta família, Senhor, que está agora orando comigo na sua casa. Deus, concede a tua vitória, Deus, concede a tua bênção, concede o teu milagre, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, Jesus. Oh, glória a Deus.